tua chuva chegar, eu posso notar as tuas obras. Lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. E lá de cima eu posso ver um pequeno sinal da tua chuva. Me molha, me lava, faz de mim tua casa, transporta, inunda o teu Espírito. Olá, meus irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola de Discípulos 2021. Nós estamos na aula 6. Semana passada nós falamos sobre os dons espirituais. Nós vamos dar continuidade falando hoje sobre habilidades. E desde já eu quero pedir que você possa dar o seu like, compartilhar esse link com outras pessoas. Se inscreva também no nosso canal. Pegue sua Bíblia, pegue seu caderno e vamos nessa. Queridos, vamos falar sobre aplicando as minhas habilidades. Uma das maiores desculpas do ser humano é dizer que não tem habilidade para envolver no ministério. Quantas pessoas dão desculpa? Há uma frase que diz assim: quem é bom em desculpa é bom em tudo. Muitas pessoas não trabalham na obra de Deus porque diz que não tem habilidades, que não é vocacionada, ou porque de alguma maneira não consegue exercer. E eu quero falar para você que você tem uma habilidade. Deus te colocou com habilidades para você exercer o ministério do Senhor aqui na terra. Eu quero ler um texto com você, um texto maravilhoso, que fala sobre a construção do tabernáculo. Em Êxodo 31, versículo 1 a versículo 6 diz: E disse então o Senhor a Moisés: Escolhe Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, que é cheio do Espírito Santo, dando ele destreza e habilidade plena e capacidade artística para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que eu ordenei. Então, aqui a Bíblia fala que Deus manda uma ordenança a Moisés dizendo: chama Bezalel, esse é cheio do Espírito Santo, e ele tem uma habilidade, ele tem uma destreza para ser um artesão, para poder fazer tudo que é com ouro, com prata, com bronze, para dentro do tabernáculo. Ou seja, todos nós temos uma habilidade. 1 Coríntios 12, versículo 6 diz: há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, Deus, Ele nos dá habilidade. Eu quero falar para você, você tem habilidade. Será que você pode colocar aí no chat, aqui no chat, dizendo: eu tenho uma habilidade? Você tem uma habilidade. E os 5 maiores erros sobre habilidade esse é um dos primeiros mitos e erros que as pessoas elas trazem dentro de si. As pessoas nascem com sabedoria, e toda sabedoria deve ser aprendida pela experiência. Isso é uma mentira. Ou seja, a Bíblia nos ensina que há um certo número de sabedoria que parece ser dadas para nós e desenvolvida desde a nossa infância. Então tem gente que acha que você só vai exercer habilidade se você for para um lugar para aprender, para ter experiências. Não é. Desde criança você exerceu uma habilidade. Tem criança que já tem a habilidade de desenhar. Tem criança que já tem desde criança a habilidade para liderar.
ela fala: olha, vamos fazer aquilo outro. Ela sabe separar as equipes. Você vê que tem crianças que desde pequenininho ela tem uma habilidade para fazer um esporte, para jogar futebol. Ninguém ensinou ela a nadar, ela já aprendeu a nadar. Ou seja, são habilidades que você nasce com ela. Então tem pessoas que falam assim: olha, eu preciso começar a fazer algumas coisas para poder exercer algo, né? Eu preciso ter experiência. Isso é uma mentira, isso é um mito. Você nasceu com uma sabedoria, você nasceu com algo da parte de Deus. Tem outras pessoas que dizem assim: aquelas sabedorias que devem ser aprendidas tem que ser primordialmente aprendidas numa sala de aula. Isso é uma mentira, porque muitas vezes você aprende dentro da sua casa, você aprende na rua. Às vezes você não aprende uma habilidade dentro de uma sala de aula, você aprende fora, você aprende a liderar fora. Muitas vezes você aprende se expor fora, você aprende a organizar fora de uma sala de aula. Então tem gente que fala assim: olha, eu vou para o seminário, que eu preciso aprender para depois fazer algo que Deus me chamou para fazer. Não, você faz, e automaticamente, conforme você vai fazendo, Deus ele vai te preparando. Você sente a necessidade de se preparar mais, mas é necessário você exercer aquilo, a habilidade que Deus te deu. A outra habilidade que algumas pessoas dizem: se você tem certa habilidade, você certamente terá ciência dela. Meu irmão, isso também não é verdade. Provavelmente está usando números de talento ou sabedoria que você não tem ciência, mas você precisa de algum momento para esse processo de identificação. É lógico que às vezes a gente fala assim: olha, eu tenho ciência daquilo que eu fui chamado, mas às vezes não, às vezes é na caminhada. Então por isso eu preciso exercer algumas habilidades para Deus ir me alinhando conforme a sua vontade. E também algumas pessoas dizem habilidade que o uso do trabalho não são utilizáveis naquele ambiente. Eu não poderei usá-la no ministério. Isso é uma grande mentira também. Olha, às vezes no seu trabalho, aquilo que você aprendeu no seu trabalho, você pode exercer isso no ministério também. Aquilo que você faz, você pode exercer para ganhar vidas, né? Outras pessoas dizem: olha, muitas pessoas têm muito pouca habilidade. Tem pessoa que tem pouca habilidade. Meu irmão, é provado cientificamente que há uma média de 500 a 700 habilidades que o ser humano possui. Você pode ter habilidade para cozinhar, você pode ter habilidade para fazer doce, você pode ter habilidade para fazer salgados, você pode ter habilidade de fazer um bolo artesanal, você pode ter habilidade de tantas outras coisas. Nós vamos falar um pouco agora sobre algumas habilidades que eu posso exercer no ministério. Então não é desculpa de eu me envolver. Então se eu tenho alguma habilidade e através dessa habilidade eu exercer o ministério, automaticamente os meus dons vão começar a florescer. O que Deus quer nos ensinar nessas aulas que nós estamos tendo na segunda-feira é um despertar, que seja um start, um divisor de água na nossa vida. Deus ele quer que nós venhamos sair da zona de conforto. Tem muitas pessoas que estão presas na sua zona de conforto, entra ano e sai ano e não faz nada na obra de Deus. Entra ano e sai ano e não faz nada para ganhar vidas para Jesus. Entra ano e sai ano e continua da mesma maneira. Deus quer ativar você a viver um novo tempo na sua vida. Esse ano de 2021 é um ano que Deus quer levar você a romper. Esse ano de 2021 Deus quer levar você a um novo nível. Tem muita gente que está parada, mas entenda uma coisa: você faz parte de um exército, e esse exército precisa da sua habilidade para poder obter vitória. A Bíblia fala que há uma luta entre o reino de Deus e o império das trevas, e a Bíblia fala que a porta
do inferno, a porta das trevas não vai prevalecer. E a Bíblia nos ensina que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então por que não exercer as habilidades que Deus te deu? Por que não exercer aquilo que Deus tem para a sua vida? Aleluia. Então, queridos, nós vamos falar agora sobre algumas habilidades especializadas que eu possa exercer dentro da obra, que eu possa exercer dentro da casa de Deus. Tem a habilidade do entretenimento. Que habilidade é essa? É aquela que representa, é aquela que atua, é a dança, é a fala, é o teatro, é o seu entretenimento. Tem gente que é talentoso demais, tem gente que sabe interpretar, tem gente que consegue chorar sem nenhum motivo, tem gente que consegue trazer através da atuação uma verdade tão forte. Talvez você tenha esse dom do entretenimento e você pode usar na obra de Deus para fazer teatros, evangelismo, para que vidas possam ser salvas. Tem o dom, ou seja, tem a habilidade do recrutamento. É aquele que alista, que motiva as pessoas, que envolve. Tem pessoas que sabem recrutar. Às vezes a gente fala assim: olha, vai ter um mutirão na igreja para a gente pintar, para a gente organizar, e daqui a pouco você fala com o irmão, aquele irmão: não, pastor, eu vou arrumar um pessoal aqui. Quando você vê aquele rapaz, aquela irmã, aquele irmão arrumou 50 pessoas para isso, pessoas alegres, pessoas dispostas, homens e mulheres dispostos a servir a obra. Uau! Esse é o dom do recrutamento. Como nós precisamos de pessoas que têm essa habilidade de recrutar. Tem a habilidade da entrevista, é aquele que descobre do que as pessoas realmente gostam. Tem aquele irmão que na igreja, né, que ele consegue chegar, conversar com a pessoa, tal, e ele vê aquilo que a pessoa gosta, ele vê aquilo que a pessoa é capaz, que a pessoa desenvolve, ele enxerga isso. Isso é uma habilidade incrível, como nós precisamos. Isso facilita muito a vida de um líder, isso facilita a vida muito de um pastor. Fala: ó, pastor, esse irmão ele gosta, ele trabalha com isso, ele trabalha com aquilo. Nós temos habilidade artística, que é de pintar, desenhar, fotografar. Quantos fotógrafos a gente tem na igreja e nós precisamos de ajuda? Às vezes nós precisamos. Isso é o dom artístico, porque o fotógrafo ele não apenas tira uma foto, mas ele vê o cenário, ele vê o momento, ele vê um levantar da mão, ele vê que aquilo ali vai expressar a grandeza de Deus. Aquele que desenha tem a habilidade de desenhar, fazer um quadro e falar assim: olha, durante a pregação eu vou começar a desenhar, eu vou fazer um quadro que vai expressar aquela mensagem que está sendo pregada naquele momento. Tem a habilidade gráfica, que é aquele que expõe, desenha, cria, mostra os visuais, os estandartes, os banners. Ou seja, meu irmão, como nós precisamos de design gráfico dentro da igreja. Às vezes temos que pagar agências tão caras para fazer uma arte, sendo que tem pessoas que têm habilidade para isso e faz com excelência, faz com, sabe, uma arte contemporânea que consegue entender o momento. Como nós precisamos de habilidades gráficas dentro da igreja, de pessoas que possam exercer um amor. A habilidade da avaliação, ou seja, é aquela pessoa que analisa as informações e tira as conclusões. Tem pessoas que têm essa habilidade da avaliação. Quando fala assim: olha, vamos fazer um trabalho com o ministério infantil, assim, e aquele irmão fala assim: bacana, vamos fazer mas como que nós vamos fazer isso? Porque tem pessoas que têm umas ideias que às vezes não encaixam, e às vezes ela é perigosa, às vezes precisa, muitas vezes, de
do intercessor, de uma batalha espiritual, e às vezes a pessoa só quer fazer. Então nós precisamos desse irmão que avalia, nós precisamos daquelas pessoas que fazem aquela avaliação, tira a conclusão, fala assim: ó, calma aí, vamos lá. É aquele conselheiro. Esse dom de avaliação é o conselheiro. Tem pessoas que têm um dom do conselho, que às vezes você chega e fala: olha, eu estou querendo fazer isso, trocar de carro, tal, daí a pessoa para e fala: irmão, você já olhou o mercado? Ah, não. Você viu que para comprar carro, o ano de 2021 não é um ano muito bom. O ano de 2022 vai ser o melhor ano, porque vai cair. Olha como está o mercado, olha como estão as coisas e tal. Ó, melhor você ir por esse caminho. Conselheiros tem aquela habilidade do gerenciamento, ou seja, supervisionar pessoas para realizar uma tarefa, eventos, coordenar, dar detalhes. Irmãos, hoje nós temos aqui os supervisores de célula, é que eles supervisionam as células, que vê o andamento, se está tudo correto, se está andando conforme a visão ministerial, se está andando conforme a visão do ministério, se está andando segundo a visão bíblica. O supervisor é aquele que avalia muitas vezes a vida espiritual do líder, olhar, ver como que ele está, se ele está bem, se ele não está, se ele precisa estudar um pouco mais, se ele precisa. Então, irmãos, essa é o dom do gerenciamento. A habilidade do aconselhamento foi aquilo que nós falamos, é aquele que encoraja, que guia, que tem sensibilidade, que tem o feeling. Isso é necessário. Tem a habilidade do ensino, é aquele que explica, aquele que treina, que demonstra, que instrui. Como nós precisamos, irmãos, de pessoas de ensino. No ministério infantil, pessoas que ensinam. Quantos professores, quantos pedagogos, quantas pessoas às vezes não se dispõem para poder servir e ensinar a Bíblia com aquilo que você aprendeu, as suas técnicas de ensinamento, para ensinar o estudo bíblico para as nossas crianças, para preparar uma geração. Às vezes a gente não dispõe, e você tem essa habilidade, você se preparou para isso, mas às vezes a gente não se dispõe a ensinar nossas crianças. A habilidade de escrever artigos, cartas, livros. Talvez tem pessoas que têm habilidades, comece a escrever artigos para abençoar pessoas. Você já pensou, você que tem a habilidade de escrever, de fazer devocionais e mandar para os seus amigos do trabalho, mandar para o seu grupo familiar, desenvolver uma arte bonitinha e mandar para eles? Sabe qual é o problema? Que muitas vezes, irmãos, nós não queremos trabalho, mas a Bíblia nos ensina que quem não trabalha não come. O trabalho é necessário. A Bíblia fala que o homem, ele vai comer pelo fruto do suor do seu trabalho. Pessoas reclamam porque trabalham circularmente, estão cansados, então chega na igreja, só quer sentar e ouvir uma mensagem e ir embora. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é uma mudança de vida. O Evangelho, ele tem que nos levar a ganhar mais vidas, conquistar vidas, ensinar vidas, preparar vidas para a próxima geração. Habilidade de editar, revisar ou reescrever. Tem aquela pessoa que tem habilidade, porque ela tem a língua portuguesa muito apurada dentro dela. Como às vezes você vê que a pessoa está falando errado, ou escreveu errado, assim, irmãos, eu posso te ajudar, eu posso te ensinar. Até hoje eu tenho irmãos que me ajudam no meu português, porque nós estamos na internet, qualquer palavra que nós falamos vai ficar, e acaba às vezes se tornando piada nos dias de hoje, se tornando memes. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa dicção. Então nós precisamos desse irmão
que revisa, que reescreve. Quando eu falo para alguns irmãos que estão pregando, eu falo assim: olha, você já pregou a palavra para você? Você entende aquilo que você escreveu? Se você não entender aquilo que você escreveu, você não vai conseguir passar para a igreja. Aquilo que Deus falou com você, você já passou, você trouxe essa palavra viva no seu coração, senão você não vai conseguir externar essa palavra. A habilidade de promover, publicar ou promover eventos e atividades. Irmãos, tem pessoas que têm a habilidade de promover eventos. Falam assim: olha, vamos fazer um evento aqui para atrair jovens, para edificar os nossos jovens e edificar mais outros jovens. Vamos fazer algo diferente. Vamos fazer um luau. Vamos fazer uma caminhada de oração. Vamos fazer adoração pública. Vamos motivar os jovens da nossa cidade, das nossas igrejas locais, e vamos levantar pontos de adoração na cidade, simultaneamente, aonde a pessoa possa passar na divisa e ver um louvor tocando, chegar no Gonzaga, ver um louvor tocando na ponta da praia, no centro de Santos, na entrada da cidade, fazer um evento onde as pessoas, onde a cidade vai ser regida por louvores. Já estou dando hashtag fica a dica. Cadê aqueles que vão promover? Sabe, irmão, está na hora de nós nos movermos. Todos nós temos habilidade. Você tem uma habilidade. Eu conheço uma igreja de um amigo nosso, que as irmãs se dispuseram a fazer bolos caseiros e ensinar uma geração a fazer bolos caseiros, mulheres que não sabem cozinhar, fazer bolo. E ali elas ensinam a fazer bolos de fubá, aleluia, com goiabada, bolo de chocolate, bolo de limão. E é todos aqueles bolos que elas fazem, elas embalam de uma forma bonita e elas vendem na região e levantam recurso para poder investir num projeto de fazer bolos. E muitas mulheres e muitas pessoas estão aceitando Jesus através de bolos caseiros. Você tem uma habilidade. Quantas mulheres têm o dom de fazer crochê, de fazer artesanato, e você pode ganhar vidas para Jesus assim. Basta você querer, basta você dispor. Tem pessoas que têm a habilidade da manutenção, de consertar, organizar, melhorar. Aqui nós temos um responsável nisso, que é nosso diácono Carlos, o Carlão, né? E ele tem uma equipe de irmãos com essa habilidade. Irmãos, como é incrível isso, porque eles fazem com amor. E eles trabalham muitas vezes quando não tem ninguém na igreja. Trocar uma lâmpada, trocar a luz, pintar a igreja, arrumar o banheiro feminino, arrumar ali a descarga que travou, ou que entupiu, ou que uma parte elétrica de um fio que não aguentou, tem que trocar, uma prateleira. Irmãs que vêm e organizam, está tudo bagunçado, elas começam a organizar, quando você olha nem parece mais aquele ambiente. Isso é uma habilidade. Tem mulheres que são organizadas, guarda-roupa, tudo bonitinho, um armário. Você pode ensinar outras pessoas a ser uma profissional organizer. Você pode desenvolver isso e ganhar vidas. Tem pessoas que têm habilidade de cozinhar, foi o que nós falamos. Tem pessoas que têm habilidades mecânicas, que operam equipamentos, ferramentas, maquinários, e você pode ajudar outras pessoas. Como fazer, qual é o caminho? Pessoas que têm recursos, habilidade de recurso, procura achar materiais mais baratos, e pessoas que sabem organizar, irmão.
pessoa que sabe pesquisar, pessoa que sabe pesquisar na internet. Às vezes tem que comprar, olha, precisamos comprar um ar-condicionado para a igreja. A pessoa, pastor, olha, eu vi essa empresa tal, ela é idônea, tal, tem um CPF, tal, tudo certinho, olha, boa reputação no mercado, tal. Pessoas têm habilidade. Tem pessoas que têm habilidade de relação pública, que é dirigir reclamações de clientes, membros da igreja, com cuidado, com gentileza. Tem gente que a gente fala assim, é aqueles que sabem resolver BO. Tem um irmão que está com problema com o outro, ele vai lá, irmão, por que você está triste? Aconteceu isso. Com quem? A gente vai acertar isso. Não, irmãos, esse não é a maneira de você viver o Evangelho. Não é a maneira que Jesus quer que nós venhamos viver. Ah, mas aquela pessoa me machucou, ela me feriu. Tá bom, eu vou com você, eu vou interceder com você, eu vou estar presente, a gente vai acertar isso aí. Tá bom? Então vamos embora. Isso, irmão, é incrível. Isso é incrível. Como nós precisamos disso. Tem pessoas que têm habilidade da recepção, pessoas que são comunicativas, receptivas, pessoas que têm habilidade de boas-vindas. Irmãos, como nós precisamos de pessoas na recepção. Nós temos placas aqui na nossa igreja de bem-vindo, na língua inglesa nós temos tantas placas de bem-vindo, seja bem-vindo à nossa família, e às vezes nós não temos pessoas que se dispõem a dar um bem-vindo para o nosso visitante, dar bem-vindo para as pessoas. Sabe que isso nos mostra que muitas vezes nós somos egoístas e não estamos entendendo que nós temos uma habilidade e precisamos sair da zona de conforto. Você não sabe, mas todos nós fazemos parte de um corpo. Aquele que recepcionar muito bem um visitante na entrada, e ele passa, e aqueles que organizaram as cadeiras, aqueles que ligaram o ar-condicionado, os intercessores que estão orando, os irmãos que estão louvando, aquele que está pregando, aquele que organizou, que limpou a igreja, aquele que não deixou uma lâmpada ficar queimada na hora do culto. Tudo isso faz parte de um culto a Deus, para que vidas venham ser alcançadas, para que o nome de Jesus venha ser exaltado, para que a igreja venha a ser funcional na terra. Mas às vezes a gente acha que quem fica na porta não é tão valioso, porque é melhor você estar tocando, ou cantando, ou pregando. Às vezes a gente não acha que dar aula para as crianças é importante. Meu irmão, as crianças é o futuro da nossa nação. As crianças é o futuro da nossa igreja. As crianças vão ser os nossos adolescentes e jovens. E muitas vezes nós não estamos preparando eles para o Evangelho. Hoje nós vemos uma geração de muitas vezes de jovens cansados, adolescentes cansados, que não lê, que não amam, que não se dedicam, que não fazem evangelismo, que só vem para a igreja, senta, tem muita teoria e tem pouca prática. A fé sem obra é morta. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui é para ativar a nossa fé, para nos levar à obra. Meu irmão, está na hora de arregaçarmos as mangas e irmos trabalhar. Está na hora de nós exercermos habilidade. Tem pessoas que têm habilidade de compor, escrever música. Nós temos aqui o Nando, temos a Thaís, temos o Breno, tantos outros irmãos que têm habilidade de escrever música. A Juliana, a Ju que escreve, que compõe. Meu irmão, como nós precisamos de pessoas que têm essa habilidade lírica, de escrever, de compor canções que expressam a glória de Deus, que expressam a vontade de Deus, que expressam o favor de Deus. Habilidade de paisagem, ou seja, de jardinagem, que venha trabalhar, que venha se dedicar ao jardim da igreja, arrumar. Pessoas que têm habilidade de decoração, de olhar para a igreja e falar: olha, vamos colocar uma planta aqui, um arranjo aqui. Habilidades.
Como nós precisamos, irmãos. Tudo isso faz parte do corpo de Cristo. Tudo isso faz parte da obra do Senhor. Tudo isso faz parte para que o corpo de Cristo venha a ser funcional nessa terra, para que vidas possam chegar na igreja e ser confrontada com a organização, com a beleza, com o funcional, e também ser confrontado principalmente pelo poder do Espírito de Deus. Está na hora de nós exercermos a nossa habilidade. Está na hora de nós começarmos a desenvolver. Pessoas que têm habilidade de dar aula, esporte, academia, tantas outras coisas. Você é 10 em alguma área. Nosso pastor já dizia isso, o pastor Nilton. Você é 10 em alguma área. Em alguma área da sua vida você é 10. Está na hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Que Deus abençoe a sua vida. O PDF dessa aula vai subir agora. Você pode entrar e baixar o PDF. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Semana que vem nós estaremos aqui. E lembrando você que após essa série de aulas que nós estamos tendo sobre dons espirituais, nós vamos ter um assunto relevante e maravilhoso falando sobre finanças à luz da Bíblia. Quem vai estar lecionando as próximas segunda-feira vai ser nosso professor, pastor e diretor da Faculdade Teológica, pastor Wilton. Então se prepare que vai ser incrível. Eu quero orar pela sua vida. Deus, obrigado por mais uma segunda-feira, obrigado por mais um dia. Que o Senhor venha ativar-nos através dessa aula a sair da zona de conforto e fazer a tua obra. Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos enche do teu poder e nos enche da força do Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que Deus nos abençoe essa noite. Amém? Deixe o seu like, inscreva no nosso canal. Semana que vem nós estamos aqui, em nome de Jesus. E se você não baixou o nosso aplicativo, baixe o nosso aplicativo, Igreja Peniel, e você vai lá na opção Igreja Peniel Beach e faça parte da nossa igreja digital. Que Deus abençoe, até mais, tchau, tchau.